Oi pessoal, tudo bem? Então nesse vídeo de hoje, como vocês já devem ter visto no título, eu vou falar um pouquinho de como tirar o visto americano, tá? Então a partir de passaporte eu já falei em outro vídeo, tá? Vocês procurem aqui no canal que vocês vão achar. E a partir então do momento que vocês estão com o passaporte em mãos, vocês vão entrar no site do consulado americano, que eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Aí vocês vão entrar nesse link e vai ter uma parte lá em cima de escolher a cidade que você vai fazer a entrevista, tá certo? E esse link já é o formulário da DS-160. Então vocês vão preencher, que eu não vou falar sobre ela agora, tá? Como eu já falei. Então vocês vão preencher tudo que estiver perguntando, não esquecendo de salvar, porque é muito importante. Vai gerar um código lá de barras e vai pedir uma pergunta secreta. É muito importante que vocês copiem esse código e guardem a pergunta secreta, porque vocês vão precisar dos dois para entrar novamente no sistema, tá? Bom, feito isso, nesse formulário da DS-160, ele é informações pessoais, intenção da viagem e tudo mais, tá? Depois que vocês preencherem esse formulário da DS-160, vai ser gerado para vocês uma folha de confirmação com um código de barras e um código, né? E vocês precisam imprimir essa folha, porque vocês vão precisar dela para conseguir o visto, tá certo? Depois que vocês preencherem a DS-160, que vocês tiverem enviado, vocês vão entrar em outro link, que eu vou deixar aqui embaixo também, para pagar uma taxa, que é a MRU, se não me engano, que é a taxa de solicitação do visto, que ela custa 160 dólares, tá? Para visto de turista, tá? Lembrando que todas as informações que eu estou passando aqui para vocês é para conseguir visto de turista, tá? Para visto de negócios, esses eu não faço a mínima ideia, tá bom? Então, depois que vocês pagarem essa taxa, nesse mesmo site, que eu vou deixar aqui embaixo o link, vocês vão entrar e vão agendar a entrevista de vocês, tá? Vocês vão deixar a entrevista, vocês vão escolher a cidade e vai deixar agendado. Só que antes de ir para a entrevista, vocês precisam ir no CASV, que é Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto. Eu acho que é isso que significa. Então, antes de comparecer à entrevista, vocês precisam ir ao CASV. Só que para ir no CASV, a entrevista já tem que estar agendada, entendeu? Então, assim, é meio confuso, mas a exigência é essa, tá? Então, vocês vão agenda o comparecimento no CASV. O CASV, ele serve para recolher as digitais e tirar a foto. Porque quando vocês, no formulário da DS-160, antigamente, subia a foto no computador e já ficava salvo. Agora não precisa subir mais, porque ela vai ser tirada lá no CASV, tá certo? Então vocês agendam, para ir no CASV também tem que ser agendado, dia e hora. E esses centros já tem mais espalhados em mais cidades. Então, igual por exemplo, eu fiz a minha entrevista no Rio de Janeiro, só que tinha um CASV perto da minha cidade. Então, uns dias antes eu fui lá no CASV, coletei meus dados e depois eu fui pro Rio, tá certo? Agora, se na cidade de vocês ou perto da cidade não tem o CASV e tem na mesma cidade da entrevista, então vocês programem a viagem para ir uns dias antes, que aí vocês vão ao CASV e 1 ou 2 dias depois vão na entrevista, tá certo? Então, quando vocês agendarem a entrevista, já tem em mente mais ou menos onde é o CASV, quais os dias de atendimento, porque vocês vão precisar agendar próximo se vocês tiverem que viajar para os dois, correto? Para não ter que fazer 2 viagens ao mesmo tempo, né? 2 viagens próximas, né? Bom, enfim, aí lá no caso, assim, é super rápido, vocês têm que levar essa página de confirmação da DS-160, o passaporte, tá?
E se vocês forem levar criança, se for criança menor de 3 anos de idade, aí vocês precisam levar a foto, porque não tem como eles tirarem lá, igual a questão do passaporte, tá? Aí vocês levam a foto, eles escaneiam e já manda pro sistema, tá? Agora, se for maior de 3 anos, não precisa de levar foto também, eles tiram na hora, tá certo? Então, assim, as recomendações é chegar uma meia hora de antecedência, né? Lá não demora, é rapidinho. Vocês colhem as digitais e a foto, assina alguma coisa lá e pronto, eles te dão as recomendações pro dia da entrevista, tá certo? Isso é o que vocês vão fazer no caso, tá? Depois disso, com a entrevista, né, que já foi agendada, vocês vão pra entrevista. O que o entrevistador, ele basicamente quer saber? Ele quer saber se você tem vínculos com o Brasil e pretende voltar, tá certo? Então, o que é importante vocês levarem para a entrevista? Eu coloquei esses documentos todos numa pasta, junto com os passaportes e levei. O que é importante? Todo tipo de documento que você tiver que comprove que você tem vínculos com o país, né, com o Brasil, que você pretende voltar, como eu já falei. Por exemplo, documento de casa, escritura, carro, empresa, se vocês têm empresa, leve os documentos da empresa, do emprego de vocês, leve coisas do emprego, se você vai com filhos, leva a matrícula dos filhos na escola, para comprovar que eles vão voltar para a escola. Enfim, tudo que prenda vocês ao Brasil, entendeu? Tudo. E a outra coisa também que eles perguntam, inclusive na DS-160 também tem algumas perguntas relacionadas, é se você tem como bancar a sua estadia nos Estados Unidos. Se você tem como se manter lá nos dias em que você pretende viajar. Então eles pedem renda mensal, então aí você leva o seu Prolabore, movimentação bancária dos últimos 3 meses também é interessante levar. E se você é empresário, leva a retirada da empresa, né, a sua retirada, leva grade de funcionários, assim, todo documento que você julgue importante, tá certo? Quando você agenda a sua entrevista, eles mandam por e-mail algumas orientações e junto com essas orientações eles falam algumas coisas a respeito disso, entendeu? Dão dicas de coisas que vocês podem levar para ajudar. Mas é basicamente isso mesmo que eu falei, tá certo? Por exemplo, meu filho mais velho, ele tá na escola, então eu levei comprovante de que ele está na escola, que ele está matriculado, entendeu? Tudo mesmo que tenha vínculo com o Brasil. E outra coisa importante, não chegue lá e entregue os documentos na mão do entrevistador, espera ele pedir, tá certo? E você vai entregar o que ele te pedir, se ele te pedir alguma coisa, entendeu? Não chega e entrega. Lá, inclusive, quando a gente chega lá no consulado, a gente fica numa sala de espera, você já chega, já entrega seu passaporte, eles colocam o papel atrás e tudo. E enquanto a gente espera, tem uma televisão que fica passando as orientações de como você se comporta na frente do entrevistador e tal, para agilizar o atendimento. Então eles falam um pouquinho sobre isso. E, bom, enfim, depois que você está ali nessa sala de espera grande, onde ficam, né, todas as pessoas, muitas pessoas lá que também estão requerendo requerendo visto, tá certo. Aí depois disso, eles chamam, a gente vai pra uma outra fila. Bom, isso eu tô falando no Rio de Janeiro, tá, gente? Outras cidades eu não sei como que é, não. Bom, mas enfim, a gente sai dessa salinha e entra numa fila. Nessa fila já é a fila da entrevista. E assim, eu estou aqui na fila, né? E as cabines da entrevista, você fica em pé, porque é rapidinho. E as cabines ficam logo do lado, aqui assim, do lado, em frente, assim, a 1,5 m, 2 metros, sei lá, de distância. Então, assim, é feio que eu vou falar, mas você consegue ouvir a entrevista das outras pessoas, tá? Eu sei que é feio escutar a conversa dos outros, mas assim, não tem como você não escutar. Você acaba escutando. Claro, você não escuta a entrevista inteira,
mas você acaba escutando uma pergunta ou outra que o entrevistador faz e as respostas. A gente acaba ouvindo sim. Isso pra mim, assim, foi bom por um lado, porque me tranquilizou, porque eu vi que, assim, que não era nada demais a entrevista, e então eu fiquei um pouquinho mais tranquila quando chegou a minha vez, tá? Desculpem aí a falta de educação, mas é porque não tem como mesmo, é muito perto, não tem como. E eles falam alto. Ai, gente, meu celular, só um minutinho. Bom, gente, enfim, eu tive que parar o vídeo que meu celular tocou, mas desculpem aí. Bom, mas enfim, aí estando nessa fila, né, que você consegue escutar um pouquinho da entrevista das outras pessoas, eles já te devolvem os passaportes. Os meus filhos não precisaram ir, porque eles são menores, né? Eles não precisaram ir na entrevista. Então a gente fez a entrevista por eles, né? E então assim que uma cabine desocupa e tá na nossa vez, a gente vai. E eu tremi igual... Nossa, gente, é muito... Nossa, é bobeira ficar nervoso, porque é muito tranquilo, tá? Mas eu fiquei nervosa, né? Fazer o quê? Bom, mas enfim... Aí, chegando lá, o entrevistador, ele perguntou basicamente coisas da empresa. A primeira coisa que ele falou assim, a gente nem entregou os passaportes e tudo. Ele falou, 2 adultos e 2 crianças, vocês vão pra Disney? Aí a gente, pra Disney. Não sei se eu falei, mas nós vamos pra Disney mesmo. Aí nós confirmamos, né, falamos que sim, aí ele riu, né, e... tentando descontrair, né? Mas, nossa... Bom, mas enfim... Aí nós confirmamos que, né, que íamos pra Disney e tudo. E depois, ele fez perguntas, assim, mais sobre a nossa empresa, né? Como a gente tem empresa. Então, mais perguntas específicas mesmo. Não fez perguntas, assim... muito pessoais. Fez perguntas mais de renda de nós dois... coisas assim do tipo. Das crianças, né, não perguntou nada e não pediu nenhum papel, nem nada, foi muito tranquilo, porque tudo que a gente preencheu tudo certinho na 10.160, tá? Gente, é muito importante vocês serem verdadeiros, porque não adianta na 10.160 lá vocês colocarem uma coisa e na entrevista falar outra coisa, entendeu? Não pode mentir de jeito nenhum, tem que ser transparente, tá? Deixar assim verdadeiro e falar assim, porque algumas perguntas, né, que eu já, né, já pude ter, que eu vi das pessoas, algumas confirmações da 10.160, entendeu? Então assim, porque algumas perguntas que eles fazem, a gente já respondeu na 10.160, entendeu? Então não vão me colocar uma coisa lá e responder outra, ok? Porque não vai dar muito certo. Mas assim, a entrevista não deve ter demorado nem 10 minutos, foi muito rapidinho. Na hora mesmo ele já fala se o visto foi aprovado ou não. Ele falou alguma coisa assim de parabéns, o visto foi aprovado, faça uma boa viagem, alguma coisa assim. Aí naquilo eu falei, ai, nossa, graças a Deus, isso é um peso assim da gente, né, na verdade. Enfim, aí, como o visto foi aprovado, né, os nossos passaportes, né, das crianças ficaram lá retidos e eles enviam para o nosso endereço. Tem uma opção lá que, quando você está preenchendo a documentação, que te pergunta se você quer retirar o passaporte ou entregar em casa. Como a gente viajou para o Rio, eu pedi para entregar em casa, porque senão eu ia ter que viajar de novo para buscar o passaporte, entendeu? Não compensa. Então eu pedi para entregar em casa. Então tenham bastante atenção nessa questão, tá? Para vocês não precisarem viajar de novo depois. Então os documentos ficam todos retidos lá, os passaportes, né? E chega no endereço em casa, no trabalho, enfim, no endereço que vocês preencheram lá, tá certo? Demorou uns 10 a 14 dias para chegar, mais ou menos, eu não me lembro o tempo certinho não. Mas assim, é muito tranquilo, a entrevista dá um pouquinho de ansiedade mesmo, é normal, mas não tem nada, não é nenhum bicho de 7 cabeças, é muito simples, é só não falar nenhuma coisa errada, não inventar nada, entendeu? Que vai dar tudo certo. Eu tenho uma amiga que o visto dela foi negado,
Eu não lembro porquê, mas ela me falou na época, mas eu não lembro. Eu acho que não é por ela ser solteira, não ter filhos e tal. Eu acho que os papéis... Ela tem uma empresa, mas os papéis da empresa não ficaram prontos, ela não levou. Eu não sei direito o que aconteceu, mas o visto dela foi negado. Aí quando o visto é negado, eles te devolvem o passaporte e você vem embora, tá certo? E aí depois de 4 a 5 meses que você pode tentar novamente, ou agendar novamente a entrevista, tá? E assim, é importante que você mude a situação, né, na qual o seu visto foi negado. Por exemplo, se você está desempregado ou... Enfim, não sei, é algum motivo lá que seu visto foi negado. É importante que esse motivo já tenha mudado. Porque não adianta depois que, né, daqui 4 meses você chegar lá com a mesma situação que o seu visto vai ser negado de novo. Então, assim, é importante que você mude a situação, né, que você tente melhorar, não sei, né, por qual motivo podem ser negados os vistos, né. Mas, enfim, então é isso, assim, que eu queria falar sobre o visto americano, entrevista e tudo mais. Eu acredito assim, desculpa se eu falei muito rápido, mas é porque é muita informação e eu fiquei com medo do vídeo ficar grande de novo e eu ter que gravar de novo, tá certo? Se ainda restaram algumas dúvidas... Gente, lembrando assim que eu não trabalho com isso, nada. Existem, inclusive eu queria falar que existem empresas que trabalham só com isso para ajudar você a tirar seu visto, inclusive requerer passaporte. Então, se você tem alguma dúvida, não hesite em procurar essa empresa ou alguém mais experiente, porque é seu visto que está em jogo, na verdade. Vale dinheiro, $160, mais viagem e tudo mais. Então, assim... lembrando assim que eu estou contando a minha experiência pra vocês, tá? Eu fiz isso uma vez na vida só. Então, assim, não levem assim como verdade absoluta, não. Peguem opiniões de outras pessoas. Se for necessário, contrate serviços de alguma empresa, né? Assim, uma empresa séria, né? Que trabalhe com isso pra ajudar vocês, tá bom? Bom, então é isso que então é isso o assunto do vídeo. Eu espero que eu tenha conseguido esclarecer tudo. Acho que eu não esqueci de falar nada, tá? Eu vou colocar tudo isso por escrito também em posts no blog. Assim que o blog for pro ar, tá quase, gente. Tá quase pronto. Assim que o blog for pro ar, vocês podem conferir lá que vai ter posts sobre todos esses assuntos, tá bem? Bom, então é isso. Se você ainda tiver mais alguma dúvida, pode deixar aqui pra mim nos comentários, que se eu souber, eu vou tentar ajudar, tá bom? Então, se esse vídeo foi útil pra você, se te ajudou em alguma coisa, dê um joinha aqui pra mim, pra ajudar na divulgação, tá bem? Se você ainda não é inscrito ou inscrita no meu canal, se inscreva pra ficar por dentro das novidades. E eu vou deixar o link das minhas redes sociais listados aqui embaixo pra vocês, tá bom? Então é isso, beijos e até os próximos vídeos. Tchau!